Descubra a oração transformadora a Santo Antônio, milagres em 48 horas revelados. Ana estava sentada na velha cadeira da sala, com o coração pesado e as lágrimas nos olhos. A casa, antes cheia de risadas, agora parecia uma concha vazia. A perda do marido, há pouco tempo, deixará um vazio profundo e um peso insuportável em seus ombros. Lembrou dos dias em que ele preparava o café da manhã e ela entrava pela porta da cozinha com um sorriso no rosto, pronta para passar mais uma manhã em família. Agora, tudo o que restava era silêncio e a preocupação com as contas que se acumulavam na mesa. Recentemente, até os filhos, com suas revoltas adolescentes, pareciam estar se distanciando cada vez mais, mergulhados em suas próprias angústias. Era um dia nublado, e o céu refletia seu estado de espírito. Em uma tentativa de enfrentar a tristeza, Ana decidiu subir ao sótão em busca de algo que a conectasse a tempos melhores. Vasculhando caixas empoeiradas, seus dedos encontraram um pequeno livro de orações que pertencera à sua avó. Entre páginas amareladas, seus olhos se fixaram em uma oração a Santo Antônio que prometia milagres em 48 horas. O que eu tenho a perder? Pensou, com um fio de esperança pulsando em seu peito. Sentada no chão frio do sótão, Ana começou a recitar a oração com fervor. Ao final da primeira leitura, sentiu-se como se uma leve brisa tivesse passado por ela, trazendo consigo a lembrança do aroma do café coado. Nesse momento sutil, uma sensação de renovação começou a infiltrar-se em seu coração. Afinal, a esperança poderia ser a chave para mudar sua história. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias seguintes, Ana se juntou a um grupo de mulheres da comunidade que, assim como ela, buscavam força nas orações e na coletividade. Elas compartilhavam histórias e se apoiavam mutuamente. O calor e a união daquele grupo começaram a transformar o clima dentro de sua casa. Seus filhos começaram a se envolver mais nas tarefas, rindo e trazendo um pouco da luz de volta aos corações de Ana. E, como um milagre sutil, a vida parecia tomar um novo rumo. Mas os desafios estavam longe de acabar. Uma notícia ruim chegou como um furacão: o governo anunciará cortes na verba da educação, e Ana, com sua paixão pela docência, se viu em um dilema cruel. De um lado, o desejo de mais reconhecimento em uma escola particular, do outro, sua ética e amor pela educação pública. No fundo, Ana sabia que era hora de confiar no poder de sua voz e lutar pelo que acreditava. Naquela manhã, enquanto se preparava para uma reunião com a diretora da escola, Ana respirou fundo. Lembrou-se da oração, do grupo e do amor que sentia por seus alunos e pela educação. Era hora de transformar sua vida e a de sua comunidade. As vozes unidas de suas colegas ensaiavam um eco que poderia ser o início de uma nova história, mas o coração de Ana pulsava com a pergunta inquietante: conseguiria, em meio a tantas adversidades, não apenas mudar seu destino, mas revitalizar a esperança de sua comunidade em busca de justiça e dignidade na educação? Ana chegou à escola com um nó na garganta, sentindo o peso das expectativas e da responsabilidade que carregava. Enquanto caminhava pelos corredores, ouviu risadas e vozes alegres vindas das salas de aula. Um pequeno consolo a atravessou: aquelas risadas ainda existiam, mesmo em meio ao turbilhão de dificuldades. Era a vida pulsando ao seu redor, e naquele momento, encorajou-se a repetir sua oração em silêncio. A diretora a recebeu com um sorriso gentil, mas Ana percebeu a tensão em seus olhos. O assunto era sério e, nas poucas palavras trocadas, as consequências dos cortes na educação tornaram-se mais claras. As salas superlotadas, os materiais escassos e a falta de incentivos para os professores eram um retrato triste da realidade que enfrentavam. Ana sabia que a luta não seria fácil, mas não poderia se deixar abater. Durante a reunião, tomou coragem e falou sobre a importância de manter seus ideais. Compartilhou sua visão de uma escola que não apenas ensinasse, mas que também inspirasse e nutrisse. As colegas ao seu lado a apoiaram,
e, uma a uma, expressaram suas frustrações e sonhos. Ana se sentiu mais forte, cercada por essa rede de mulheres que, assim como ela, lutava para fazer do mundo um lugar melhor. Ao final da reunião, depois de muita discussão, foi acordado que elas formariam um comitê para impulsionar mudanças dentro da escola e buscar apoio na comunidade. A atmosfera estava eletricamente carregada, reverberando o sentimento de que juntas poderiam agir e transformar a situação. O espírito de união as envolveu como um abraço acolhedor, e o coração de Ana batia mais forte, esperançoso. Quando saiu da escola, o céu ainda estava nublado, mas Ana já não se sentia tão sobrecarregada. Uma conversa com a nova amiga Marta, do grupo de oração, ainda ecoava em sua mente. Às vezes, o que precisamos é de um pequeno milagre para dar o primeiro passo. E foi assim que, com a certeza de que a batalha por uma educação digna estava apenas começando, ela decidiu ir ao encontro do grupo naquela noite. O espaço de oração estava cheio de pessoas com olhos brilhantes e corações abertos. Naquele círculo, Ana percebeu que a força vinha de cada relato compartilhado, cada lágrima e cada risada. O grupo tinha o poder de trazer à tona a coragem que elas tanto precisavam. Ana se lembrou da oração que tinha lido no sótão. Naquela noite, recitou-a com todas as forças, e sentiu um calor percorrendo suas veias. Era uma chama de esperança acesa, um sinal de que talvez as coisas pudessem mudar. Porém, enquanto a reunião avançava, o telefone de Ana tocou inesperadamente. Era uma ligação da escola, e a voz do outro lado trazia uma notícia alarmante. Uma nova determinação do governo ameaçava não apenas a educação, mas a segurança de todos os alunos. Ana instantaneamente se gelou. O que estava por vir? Como enfrentar esse novo desafio? Seu coração disparou. As transformações que sonhava estavam cada vez mais distantes, ou seriam apenas o início de algo maior. Com espírito renovado e um novo dilema à frente, Ana sabia que era hora de agir. Apesar do medo, a chama da esperança não se extinguiria. Afinal, havia um milagre à espera de acontecer. Ana começou a andar em círculos em sua pequena sala, os pensamentos se atropelando em sua mente. As palavras da diretora ainda ecoavam: a segurança de nossos alunos é prioridade, mas a nova determinação pode ser um golpe devastador. Um nó se formou em seu estômago ao imaginar as consequências que aquilo poderia ter na vida de tantas crianças. Ela precisava se recompor. A força vem da união, repetia para si mesma, mesmo que o peso da incerteza quase a fizesse desmoronar. Com um impulso, decidiu que não poderia ficar parada. Precisava mobilizar as outras professoras e os pais, espalhar a mensagem, e, quem sabe, encontrar maneiras de driblar as dificuldades impostas pelo governo. Na manhã seguinte, enquanto a luz do sol se infiltrava pelas janelas da sala dos professores, Ana tomou a frente. Com um crachá improvisado de coordenadora do Movimento pela Educação, ela começou a juntar colegas em torno de sua mesa. Se a educação está ameaçada, temos que lutar, disse, sua voz firme, apesar da insegurança que sentia por dentro. As professoras começaram a se reunir, algumas com expressões céticas, outras mais abertas ao desafio. Ana se encantou ao perceber que um pequeno grupo estava disposto a ouvir. Com eles, ela falou sobre a importância de reivindicar melhores condições de trabalho e segurança para os alunos. As palavras fluíam com paixão, e em pouco tempo, sorrisos e acenos de cabeça começaram a se espalhar pela sala. Vamos organizar uma reunião aberta para os pais, sugeriu Luciana, uma professora de ciências que sempre teve um olhar crítico sobre as injustiças. Ana concordou, e a ideia rapidamente se transformou em um projeto. Propuseram um evento para mostrar os desafios enfrentados pela educação local, convocar a comunidade e buscar aliados. Quando a data da reunião se aproximou, Ana sentiu um misto de animação e nervosismo. Muitos pais ainda estavam alheios ao que estava em jogo, e essa era a chance de mudarem isso. À medida que a noite do evento se aproximava, ela não pôde evitar de revisar as orações que carregava no coração. A oração que recitara no grupo estava profundamente gravada em sua mente: que a luz nos guie, que a força nos una, que o amor nos transforme. Ela sentiu o peso dessas palavras, como se cada sílaba fosse uma arma em sua luta. Naquela quarta-feira, o auditório da escola ficou repleto de rostos preocupados. Pais, avós, até mesmo alguns alunos estavam presentes. Ana olhou para o público, seu coração pulsando forte.
junto com Luciana, começou a apresentar dados sobre a situação. Após as informações, passaram o microfone para os pais, que compartilharam histórias de como a insegurança afetava a rotina de suas famílias. As vozes durante a reunião eram uma mistura de tristeza e determinação. Enquanto o ambiente se tornava cada vez mais elétrico, Ana percebeu que havia algo mais nascendo ali. A força da comunidade se manifestava em cada aplauso, em cada palavra de apoio. Todos estavam prontos para lutar. A reunião terminou com aplausos e promessas de ação, enquanto Ana aos poucos percebia que seu desejo por mudanças estava se tornando um sentimento coletivo. Mas quando ela estava prestes a deixar o espaço, um pai se levantou e fez uma declaração que calou a todos: se não fazermos nada agora, o que virá na próxima semana? O que virá depois? Aquilo a atingiu em cheio. O peso da responsabilidade voltou, e Ana se perguntou: o que ela realmente estava disposta a arriscar para proteger as crianças daquela escola? As estrelas brilhavam lá fora, mas a escuridão parecia se expandir com as dúvidas que a consumiam. Além disso, uma mensagem anônima havia chegado em seu celular logo após a reunião, prometendo apoio de uma figura inesperada. O que aquilo significaria? Seria o milagre que ela guardava? Ana não conseguia fechar os olhos. A mensagem anônima pululava em sua mente, uma revoada de perguntas sem respostas. Era um mistério intrigante, e embora a dúvida consumisse, havia também uma sutil esperança crescendo dentro dela. A figura que se disfarçava por trás daquela mensagem poderia ser a chave para tudo. Na manhã seguinte, enquanto se arrumava para voltar à escola, Ana decidiu que precisava descobrir quem era o remetente. O dia amanheceu ensolarado, mas a luminosidade não era suficiente para afastar a sombra do receio que pairava sobre sua mente. Ela olhou pela janela e sentiu como se os pássaros lá fora estivessem cantando por um motivo, como se a natureza estivesse dizendo que uma mudança estava a caminho. Os alunos chegaram e, ao vê-los, Ana sentiu um aperto no coração. Olhos brilhantes, risos inocentes, e a eterna curiosidade das crianças eram um lembrete constante do que estava em jogo. O dia avançou e as aulas transcorreram, mas seu pensamento ainda estava na reunião, na mensagem e na possibilidade que tudo isso poderia trazer. Na hora do intervalo, Ana decidiu que era hora de agir. Convidou Luciana para conversar e explicou suas intenções. Se realmente temos alguém disposto a nos ajudar, precisamos encontrar essa pessoa. Não posso deixar passar essa oportunidade, disse Ana, com a determinação refletida em seu olhar. Luciana, percebendo a urgência da situação, concordou. Elas se sentaram em um canto do pátio da escola e começaram a pensar em um plano. Podemos fazer alguns cartazes. Algo que convide essa pessoa para vir até nós, para que possamos discutir e planejar juntos, sugeriu Luciana, sua voz vibrante de ânimo. Ana balançou a cabeça, e uma ideia mais ousada surgiu. E se levarmos a mensagem aos pais novamente? Se eles souberem que temos uma possibilidade de apoio, talvez isso os faça se mobilizar ainda mais. Isso pode atrair a atenção certa. Nos dias seguintes, a escola fervilhou com a energia de quem estava prestes a ser parte de algo maior. Os cartazes foram feitos, oferecendo um encontro informal na praça da cidade. Ana e Luciana planejavam tudo com cuidado. Elas criaram grupos com os pais e outros professores para que a voz da comunidade chegasse mais longe. O dia do encontro chegou e a praça estava cheia. Ana olhava para as pessoas que se reuniam e se sentia como uma líder diante de seu exército. Estava armada não só com cartazes e panfletos, mas também com o apoio daquelas famílias, que se tornava mais palpável a cada minuto. Entre as vozes que se levantavam, uma ou outra mencionava a mensagem, a figura misteriosa que prometera apoio. Quando estava prestes a finalizar a apresentação, a multidão começou a se agitar. Um homem alto se aproximou, com um ar de autoridade inegável. Ele se aproximou do palanque improvisado e, antes que Ana pudesse perguntar, disse: "Eu sou o Davi. Eu recebi a mensagem e estou aqui para ajudar." O coração de Ana disparou. Um nó de emoções se formou em sua garganta. Ali estava alguém disposto a apoiar a causa. O murmúrio na multidão aumentou, e Ana percebeu que havia uma expectativa eletrizante no ar. Davi olhou firme nos olhos de Ana, como se lesse sua alma. "Eu sei que vocês estão lutando por um futuro melhor.
Estou aqui para unir forças e fazer a diferença. Mas precisamos ser ousados, agir rápido, porque o tempo está se esgotando. As palavras dele ecoaram na mente de Ana como um chamado. Era hora de agir, hora de unir a comunidade e lutar ainda mais. Enquanto a energia no ar se intensificava, uma pergunta pairava em sua mente, mais forte do que o temor: estaríamos prontos para o que viria a seguir? E assim, enquanto o sol se punha atrás da praça cheia de esperança, uma nova jornada estava prestes a se iniciar. O que Davi tinha em mente? E a união da comunidade seria forte o suficiente para enfrentar os desafios que se aproximavam? Davi aprofundou o olhar, e Ana sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O que ele falava parecia ecoar dentro dela, como se estivesse dando forma a algo que ela sempre soube ser necessário, mas nunca teve coragem de encarar. A multidão agora observava, aguardando a próxima ação, e o silêncio foi se instalando lentamente. Precisamos nos unir, e isso pode significar ir além das palavras, Davi continuou, sua voz ressoando firme entre as pessoas. Proponho que façamos uma campanha. Vamos comunicar à cidade o porquê da nossa luta e envolver o maior número de pessoas possível. Esse é o primeiro passo para mudar a nossa realidade. Ana sentiu um frio na barriga. A ideia era audaciosa, mas também carregava uma sensação de esperança e propósito. Ela olhou para Luciana, que, com um sorriso encorajador, parecia concordar que aquele era o caminho certo. A energia coletiva da praça era palpável, e Ana percebeu que estava diante de uma oportunidade que não podia deixar escapar. Vamos fazer isso. Vamos levar a nossa luta a cada esquina, a cada coração disposto a ouvir. Disse Ana, a voz tremendo de emoção. Nos dias que se seguiram, a escola e a comunidade se tornaram um verdadeiro fungo de ação. Mães, pais, alunos e professores se uniram para ajudar. Cartazes coloridos tomaram as paredes da cidade, e nas redes sociais, a hashtag criada por Ana e Luciana começou a ganhar espaço. Era um convite aberto a todos para se juntarem à causa. A cada novo dia, novos rostos apareciam, trazendo histórias e experiências que ressoavam com a mensagem proposta. Juntas, essas vozes se entrelaçavam em uma só, formando um coro poderoso que não poderia ser ignorado. Mas, por trás de toda essa energia vibrante, Ana sentia um turbilhão de incertezas. E se nada mudasse? E se todo o esforço fosse em vão? Havia algo maior em jogo, e mesmo com todo o apoio, a dúvida latejava na sua mente. Certa noite, enquanto a cidade se silenciava, Ana sentou-se na cama e relembrou tudo o que havia vivido até aquele momento. A mensagem anônima, o encontro na praça, a presença de Davi. Aquilo não era só sobre a escola, mas sobre o futuro dela e de tantos outros. Era uma batalha por cada um dos sonhos que estariam em jogo. No dia seguinte, uma nova reunião foi marcada. Davi tinha outra proposta a ser discutida, e a expectativa pairava no ar. Ana sentia que algo importante estava para ser revelado. Ao olhar pela janela de casa, viu o céu se tingindo de um azul vibrante, como um convite à esperança. Ela se vestiu mais devagar, o coração pulsando forte. Algo dentro dela sussurrava que a verdade estava prestes a ser descoberta. O que Davi tinha em mente? O que mais poderia unificar a comunidade? Assim que chegou ao local do encontro, viu um grupo reunido, e o olhar de Davi a encontrou imediatamente. Ele sorriu, uma dessas expressões que faziam o coração dela disparar de expectativas. Em sua mente, uma pergunta ecoava: estaríamos prontos para o que vem a seguir? Mas havia uma sensação de antecipação no ar, uma certeza de que grandiosos eventos estavam prestes a começar. Um novo mistério aguardava, e Ana estava decidida a desvendá-lo. O grupo começou a se organizar em um círculo, e Ana encontrou um lugar próximo a Davi. Os olhares estavam ávidos, cheios de expectativa. Ele respirou fundo, como se quisesse reunir toda a energia do momento. Que bom que todos estão aqui! Começou Davi, sua voz ecoando pela sala. O que temos feito até agora é muito bom, mas precisamos dar o próximo passo. Nossa luta deve se tornar um movimento, ele disse. O pensamento estava claro. Era hora de agir de verdade. Ana sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Aquela reunião não era apenas um encontro, era um chamado à ação.
O tempo que passaram juntos virou uma grande corrente de esperança, e cada um ali representava uma parte desse todo. Era hora de unir as forças. Davi então apresentou uma ideia que fez todos na sala se calarem. Vamos organizar uma grande manifestação. O centro da cidade, um sábado à tarde. Precisamos que todos saibam da nossa causa. E mais, faremos uma oração coletiva a Santo Antônio. Vamos pedir ajuda e proteção para nossa batalha e, quem sabe, até mesmo um milagre. Ouvindo aquilo, Ana sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo, um calor de determinação. A oração poderia ser um símbolo de união, mas também uma maneira de mostrar que eles não estavam sozinhos. O olhar esperançoso da plateia fez sua voz se elevar. Concordo, Davi, mas precisamos que cada um tenha um papel. Vamos preparar cartazes, distribuir panfletos, chamar amigos, familiares, firmar a nossa presença no coração da cidade. A energia no ambiente mudou, e Ana pôde ver que todos estavam se contagiando com sua empolgação. Exatamente isso! Davi reconheceu. Podemos também falar com os meios de comunicação, envolver a imprensa. Quanto mais pessoas souberem, maior será a nossa força. Um murmurinho animado começou a circular entre os presentes, a ideia germinando na mente de cada um. Enquanto o planejamento acontecia, Ana não conseguia deixar de pensar em sua mãe e como ela tinha sido uma apoiadora fundamental em sua vida. A imagem dela incentivando a lutar pelos seus sonhos surgiu em sua mente. Nesse instante, Ana decidiu que iria convidá-la para a manifestação. Era hora de mostrar a ela que a coragem poderia se tornar um legado. Mas, em meio à empolgação, um sentimento de apreensão a invadiu. E se as coisas não saíssem como planejado? E se a oração não trouxesse a força desejada? Ela respirou fundo, tentando afastar esses pensamentos. Olhando para Davi, percebeu que ele também sentia uma pressão. O que aconteceria na hora H? O que a cidade diria a eles? O encontro se estendeu por horas, com muitas ideias surgindo. No fim, o clima era de camaradagem, de certa forma invocando um sentimento de família. Todos acreditavam que aquele passo poderia fazer a diferença, que movimentos como o deles eram o que o mundo precisava. Ao darem as mãos para finalizar a reunião, um silêncio profundo se instalou novamente, desta vez repleto de esperança. Ana sentiu que aquela união era algo poderoso. Porém, antes que suas mãos se separassem, alguém falou. E se a oração não funcionar? Uma voz hesitante ecoou na sala. A pergunta pairou no ar como um peso. Ana se virou e viu Davi, que também refletia a incerteza. Aquela pergunta, inesperada, parecia um eco das suas próprias dúvidas. O que realmente teriam que enfrentar no próximo sábado? As emoções se entrelaçaram, mostrando que a estrada seria longa e cheia de obstáculos. Mas ali estavam, todos juntos, prontos para lutar. E, enquanto todos se dispersavam, Ana já começava a planejar o que diria a sua mãe. E na sua mente, a voz de Davi ressoava forte: precisamos nos unir. Mas será que essa união era suficiente para enfrentar o que estava por vir? Ana acordou na manhã do sábado com os sentimentos conflitantes dançando dentro de si. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto e trazendo um calor confortável, mas sua mente estava agitada. Seria um dia de transformação, mas as dúvidas ainda ecoavam. A oração a Santo Antônio realmente traria o que eles precisavam? Levantou-se rapidamente, o tempo parecia um inimigo que não dava trégua. Precisava preparar tudo para a manifestação. Lembrou do que Davi havia dito sobre a união e, com um sorriso meio nervoso, começou a arrumar os cartazes que tinha feito. Cada um carregava uma mensagem forte e clara: vamos lutar juntos. E a mudança começa aqui. Enquanto isso, pensava em sua mãe. Como ela reagiria ao convite? Desde que seu pai havia partido, a fé de sua mãe era a âncora que segurava tudo. E se ela não acreditasse? As incertezas começaram a se agitar como um turbilhão, mas Ana decidiu que não recuaria. Depois de se arrumar, caminhou até a sala de estar, onde a imagem da mãe a aguardava. De Lourdes estava na cozinha, preparando o café, o aroma do pão fresco permeando o ar. O coração de Ana acelerou.
Aquela mulher forte e amorosa merecia saber sobre a luta que estavam prestes a travar. Mãe? Começou Ana, recebendo um olhar atencioso. Hoje é um dia especial. Vamos nos unir com muitas pessoas em uma manifestação. Será no centro da cidade. Nós faremos uma oração a Santo Antônio. Você pode vir comigo? De Lourdes parou por um momento, a expressão dela prenunciou um turbilhão de emoções, mas após alguns segundos, um sorriso suave surgiu. Claro, meu amor. Eu estarei com você. Sempre estarei. As palavras dela foram como um bálsamo. A presença da mãe ao seu lado traria conforto e coragem. No caminho até o centro da cidade, Ana sentiu a energia pulsante da cidade. As pessoas andavam, algumas com pressa, outras paradas, como se o mundo estivesse se preparando para testemunhar algo grandioso. Ao chegarem na praça, o local já estava começando a se encher. O povo se reunia em pequenos grupos, as vozes aumentavam, e o clima de expectativa era palpável. Ao olhar à sua volta, Ana percebeu que ali estavam amigos, conhecidos, e até estranhos que abraçavam a mesma causa. Aquela era a prova viva de que a resistência não estava sozinha. O coração dela batia rápido, mas não era só de ansiedade, era também de esperança. Davi apareceu, com um sorriso confiante. Estamos prontos? Ele olhou para todos, e a energia do grupo se amplificou. Hoje, vamos mostrar que somos fortes. Não tenham medo. Tudo o que precisamos é acreditar. Assim que suas palavras ecoaram pela praça, uma onda de aplausos e gritos animados se espalhou. Ana segurou a mão de De Lourdes, que estava ao seu lado, e sentiu um calor inexplicável tomar conta dela. Era uma mistura de coragem e fé. Vamos começar a oração, disse Davi, e, antes que Ana pudesse se preparar, viu o olhar de sua mãe focado no horizonte, cheia de determinação e amor. A oração seria mais que um pedido, seria um manifesto de que eles, juntos, eram imbatíveis. Mas, enquanto todos fechavam os olhos e se preparavam para pedir a Santo Antônio, Ana não conseguiu evitar pensar. E se a resposta não fosse a que esperavam? O que viriam a encontrar naquela jornada? A expectativa se transformou em uma tensão quase insuportável. O que estava por vir poderia mudar tudo. E, nessa dúvida, uma pergunta permanecia: até onde essa fé poderia levá-los? Ana respirou fundo, enquanto a praça se enchia com a energia vibrante do povo. Naquele momento, ela se sentiu parte de algo muito maior que ela mesma. Os rostos ao seu redor refletiam esperança e determinação, como se cada um carregasse em seu coração a mesma pergunta: o que Santo Antônio teria em reserva para eles? Davi começou a conduzir a oração. As vozes foram se unindo em um canto harmonioso que ecoava pelo ar. Os olhos de Ana estavam fechados, mas sua mente vagava. Sentia a mão de sua mãe apertando a sua, e isso a ancorava. Era como se o simples toque dela tivesse o poder de dissipar todas as dúvidas. Ó Santo Antônio, protetor dos desesperados! A voz de Davi ressoou forte. Hoje nós pedimos por união, amor e mudança. Cada palavra levava consigo um desejo sincero e ardente. Ana visualizou todas as suas esperanças se transformando em luz, como pequenas estrelas flutuando para o céu. Enquanto o grupo continuava a orar, Ana não pôde deixar de observar os rostos ao seu redor. Havia lágrimas de emoção, sorrisos esperançosos e mãos erguidas em prece. Cada expressão era uma história, uma luta individual que se entrelaçava com as demais em um só propósito. A certeza de que a transformação começa dentro de cada um deles se fortalecia a cada instante. Então, algo extraordinário aconteceu. Uma brisa suave soprou pela praça, como se Santo Antônio estivesse ali, ouvindo as súplicas. Ana abriu os olhos e viu um grupo de crianças correndo, rindo e brincando. A inocência delas era um lembrete poderoso. Aquilo que eles lutavam por era um futuro melhor, não apenas para eles, mas para todos. O que vai acontecer agora, Ana? Perguntou De Lourdes. O brilho nos olhos dela evidenciava a fé que começava a se renascer. Ana sorriu, sentindo a força da presença da mãe, e respondeu: um milagre, eu espero. Algo que mostre que juntos podemos fazer a diferença. Mas, ao mesmo tempo em que sentia alegria, o coração dela estava agitado. E se as coisas não mudassem?
O que significaria essa oração se a realidade não se transformasse? Essas perguntas se amontoavam em sua cabeça, ameaçando a esperança que estava construindo o ponto da vida e um passo à frente, com um brilho intenso nos olhos. Agora é a hora de nos comprometer com esta causa. Não é apenas uma oração, mas um passo em direção a uma mudança real. Prometemos lutar juntos. Não importa o que aconteça, devemos agir pela nossa comunidade. O grupo começou a vibrar em resposta, e Ana sentiu que a energia estava mudando. Uma jovem do lado direito de Ana gritou: "Precisamos começar a trabalhar agora. A mudança não espera." O eco do clamor dela ressoou na praça e, naquele momento, Ana percebeu que a ação precisava ser tão forte quanto a fé. Ela olhou para sua mãe, que estava orgulhosa, e sentiu uma faísca de coragem. "Mãe, você acha que poderíamos organizar algo que envolva mais pessoas, mais vozes?" perguntou, o coração batendo forte. "Claro, Ana. É o que precisamos fazer. Podemos nos unir, e com certeza, muitos virão", respondeu de Lourdes, e os olhos dela brilhavam com afeto e determinação. Ana sorriu e, com isso, a ideia tomou forma em sua mente. Um evento, onde poderiam reunir todos, em um espaço maior, com atividades, distribuição de alimentos e uma nova oração. O que elas tinham como certeza era que a fé precisava caminhar lado a lado com ações concretas. Mas, enquanto a ideia fervilhava em sua cabeça, uma nova sombra de preocupação passou pela sua mente. Quem se arriscaria a se juntar a elas nessa missão? E se houvesse resistência? A verdade é que o caminho para a transformação seria maior do que imaginavam. E com essa interrogação se formando, Ana percebeu que o real desafio estava apenas começando. Ana despertou para a ideia que começava a tomar forma em sua mente como uma chama acesa. O evento, que havia começado como um mero esboço de esperança, agora pulsava com uma energia própria. Mas essa mesma luz trazia também o peso da responsabilidade. A cada respiração, um novo pensamento surgia: como mobilizar a comunidade? Como garantir que cada voz fosse ouvida? Podemos fazer uma reunião para discutir as ideias. Ana disse fervorosamente, olhando ao redor da praça, onde a animação ainda se fazia presente. Se cada um trouxer suas sugestões e experiências, poderemos unir nossas forças. A resposta de Lourdes foi imediata e carregada de otimismo. "Gostei. Podemos buscar um lugar, um centro comunitário talvez. Precisamos divulgar isso, e quem sabe fazer uma campanha nas redes sociais também." A ideia da internet fez o coração de Ana saltar. Eles poderiam alcançar mais pessoas, mais corações, despertar a curiosidade e a vontade de mudar. A fé, aliada à tecnologia, poderia criar um verdadeiro movimento. Mas, ao mesmo tempo, ela se perguntou se o apelo seria forte o suficiente. E se não aparecerem muitas pessoas? Como vamos manter a fé em um lugar tão vazio? Embora estivesse cheia de determinação, a dúvida espreitava cada nova proposta que brotava em sua mente. Se uma única pessoa ouvir o chamado, já vale a pena, Lourdes respondeu com serenidade. Ana sorriu, mas a preocupação ainda a atormentava. As imagens de outros encontros que haviam falhado passavam por sua cabeça, instigando um medo que ela não ousava reconhecer. Por mais que quisesse acreditar que aquele era o momento certo, o receio das decepções e das promessas não cumpridas se tornava um peso. "Então, vamos começar agora?" Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Era uma amiga da escola, Clara, que havia se juntado a elas. "Podemos criar um grupo de WhatsApp para discutir as ideias. Posso ajudar com a parte visual e a divulgação." Ana percebeu que sua ideia estava se solidificando de uma forma inesperada. Agora, ela não estava sozinha. A urgência e a esperança pareciam contagiosas, ampliando-se a cada proposta compartilhada. Juntas, as vozes se uniam. A praça ardia em sentimentos diversos, mas, principalmente, em fé renovada. Os próximos dias seriam cruciais. Elas decidiram que nas próximas 48 horas elaborariam tudo. Um evento para unir a comunidade, um clamor por mudança, um apelo a Santo Antônio, que deveria também demonstrar que eles estavam prontos para agir. E assim, Ana organizou uma pequena reunião na casa de Lourdes. Amigos, parentes,
Vizinhos, a lista de convidados crescia, e o entusiasmo contágio começou a dissipar parte do temor que a rodeava. Todos ali compartilhavam suas histórias, anseios, um desejo comum de transformar a realidade. Porém, enquanto mais apoiadores se engajavam, a voz de um detrator ecoou na cabeça de Ana. E se algumas pessoas forem contra? Estão prontos para isso? A preocupação a acompanhou, e ela se pegou questionando: a resistência era um problema real? Como enfrentar os desafios que viriam? Era uma pergunta inquietante, que se passava à frente de sua mente. O tempo estava passando, e a data do evento se aproximava. Um movimento que começava a ganhar força poderia rapidamente se transformar em algo frágil. A dúvida é uma companheira indesejada, mas também uma responsável por impulsionar a transformação. Com essa percepção em mente, Ana respirou fundo e decidiu que não deixaria o medo paralisá-la. Precisava se manter firme, porque, se as dificuldades fossem inevitáveis, também era a certeza que a mudança exigiria coragem. Ela olhou em volta e viu rostos determinados, prontos para lutar. Vamos fazer um milagre. Não importa o que aconteça. Essa é apenas a primeira chama. E enquanto cada pessoa acenava em concordância, um novo pensamento surgiu, pulsante: e se, no caminho dessa luta, Ana descobrisse algo sobre si mesma que jamais havia imaginado? O que de fato significava ser uma agente da mudança? A noite ainda era jovem, mas o dia que viria logo traria os primeiros desafios, e, quem sabe, respostas inesperadas. O dia da manifestação amanheceu ensolarado, e Ana acordou com o coração pulsando de expectativa e nervosismo. A cidade se preparava para um evento que prometia unir vozes e esperanças. A paz matinal contrastava com a agitação em sua mente. O que aconteceria? As promessas de mudança eram palpáveis, mas a dúvida ainda pendia sobre ela como uma sombra. Enquanto arrumava o café da manhã, de Lourdes entrava na cozinha com aquele sorriso encorajador que sempre trazia um alívio ao coração de Ana. Hoje é o dia, não é, minha filha? Perguntou, já percebendo a inquietação da filha. É, mãe. Espero que tudo saia como sonhamos, respondeu Ana, tentando disfarçar a angústia. Lourdes pegou na mão dela e, com firmeza, disse: sei que você e toda a comunidade estão prontos para isso. A mudança começa de dentro. Vamos fazer nossa parte. Santo Antônio está conosco. Ana assentiu com a cabeça, a fé da mãe refletindo em seu olhar. E, ao saírem de casa, ela sentiu uma onda de coragem emergir dentro de si. Caminhar até o centro da cidade se tornou um percurso repleto de vozes e sorrisos. Famílias, amigos e vizinhos já se reuniam, e a expectativa pairava no ar como se cada pessoa estivesse ansiosa por um milagre. Quando chegaram, o local já estava fervilhando. Os cartazes coloridos anunciavam o movimento: educação é um direito. E juntos pela nossa comunidade. Aos poucos, Ana foi encontrando cada rosto que conhecia. Havia crianças, avós, jovens e adultos, todos unidos pela determinação de lutar por um futuro melhor. O coração de Ana se encheu de esperança ao ver os rostos familiares. Entre eles estava Luciana, com seu jeito forte e decidido. Estamos prontos, Ana. A energia aqui é incrível. Ela exclamou, e logo se juntaram a Davi, que estava organizando as ideias com um grupo de voluntários. Davi foi firme ao falar ao microfone, sua voz ressoante ecoando pela praça. Hoje, pedimos ajuda a Santo Antônio, mas não vamos esperar milagres de braços cruzados. Precisamos ser a mudança que desejamos ver. A multidão vibrou em resposta, um coro forte e cheio de vigor. Enquanto todos se preparavam para começar a oração, Ana olhou em volta, seu olhar cruzou com o de Lourdes, que estava envolta em um silêncio respeitoso, mas cheia de segurança. Soube naquele momento que, independentemente do que acontecesse, elas não estavam sozinhas. A oração começou a fluir, cada palavra proferida era uma exaltação à fé e à esperança. Ó Santo Antônio, guia-nos em nossa luta, fortalece nossos corações, e que a união de nossas vozes seja a luz que traz a transformação. Assim que terminaram, uma energia palpável percorreu a multidão. Ana sentiu uma onda de determinação borbulhando dentro dela. Precisamos agir agora. Vamos mostrar ao mundo que nossa luta é por todas as crianças e por uma educação digna.
Gritou. Os aplausos e gritos de motivação preencheram a praça. O movimento estava a todo vapor, a magia do momento formou um laço entre todos ali presentes. Mas, conforme avançavam na manifestação, Ana percebeu que os olhares da multidão mostravam não apenas esperança, mas também ansiedade. E se encontrássemos resistência? Sussurrou uma voz ao seu lado. Era Clara, que fazia parte do grupo de organizadores. Ana respirou fundo, precisando plantar semente de otimismo. Podemos não agradar a todos, mas se somos a voz da mudança, devemos seguir em frente. Um pequeno milagre para cada um de nós é todo o apoio e amor que estamos mostrando aqui. E ao olhar para a multidão, viu determinação. Ali, ninguém estava sozinho. Com o andar da manifestação, novas vozes se uniram, ecoando histórias de pessoas que viviam e sentiam os impactos diretos dos cortes na educação. Pareciam estar sendo tirados do silêncio. A energia coletiva se intensificava a cada relato compartilhado. A manifestação chegou ao clímax quando Davi fez um apelo à imprensa. Precisamos de apoio. Nossa luta precisa ser ouvida, e vamos fazer isso juntos. Assim, a multidão se preparou para uma nova rodada de discursos. Ana, tomada pela adrenalina, sentiu em seu peito a forte necessidade de contribuir. Apanhou o microfone e se apresentou diante do público. Hoje estamos aqui não somente pela nossa causa, mas por todos aqueles que não têm voz. Nós estamos aqui. A educação é direito de todos, e não vamos permitir que nada se coloque entre as nossas crianças e seu futuro. Naquele momento, as palavras de Ana ecoaram com um peso inspirador, e a multidão se dividiu em aplausos estrondosos. Ao final, sentiu-se mais conectada do que nunca às pessoas à sua volta. Estavam todos em um só coração, e isso a fazia acreditar que um milagre era possível. Com o avanço da tarde, uma mudança começou a ocorrer. Grupos de apoiadores andavam pela cidade, conversando, distribuindo panfletos, angariando mais vozes. Uma maré de consciência se erguia, e Ana percebeu que a fé não estava apenas nas orações, mas na determinação de agir. Quando a noite caiu, Ana sentou-se no banco da praça exausta, mas com um sorriso radiante. De Lourdes, ao lado dela, envolveu-a em um abraço terno. Você fez isso, meu amor. Todos nós fizemos isso juntos. Ana sorriu enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. Isso é só o começo, mãe. O que alcançamos hoje é um sinal. Um milagre leva tempo, mas juntos, podemos transformar tudo. E assim, no horizonte iluminado pela lua crescente, a presença de Santo Antônio parecia até palpável, como se cobrir todo aquele momento de proteção, enquanto novas esperanças nasciam em cada coração. A luta pela educação estava apenas começando, mas a união se tornava a maior força de todas. E no calor daquela brisa noturna, Ana soube que deveria seguir. Um ciclo de união e transformação estava apenas começando, ponto de partida de uma nova jornada. O caminho seria desafiador, mas as vozes daquela comunidade finalmente se levantavam e o futuro já tinha um novo contorno. Agora, mais do que nunca, era hora de cada um se juntar a essa luta. Se você também acredita que mudanças são possíveis, junte-se a nós. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais corações. Comente suas reações e teorias sobre essa jornada de transformação. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos propagar a esperança e a mudança real.